Muito bem, Resende e Flamengo. Bom, tá aí. E aí a gente pode começar a olhar aqui o tamanho do favoritismo do Flamengo, né, cara? Porque se você para ver ali a odd do Resende, tá apenas 11. A odd do Apenas Resende, 11. apenas 11, né? Então, se a odd do Resende tá 11, é porque o Flamengo tem amplo favoritismo, uma odd de 1,25 para vencer o jogo. O Resende também não tá muito bem assim no Campeonato Carioca. É o 11º colocado, só está na frente do Boa Vista, que nesse momento seria o rebaixado do Campeonato Carioca, né, que o último colocado é o rebaixado. Né, E é então, só o último colocado? Só o último colocado, que é rebaixado do Carioca. Então o Resende está com 4 pontos, uma vitória, um empate, 5 derrotas. O Boa Vista é o último com 2 empates e 6 derrotas. Né? Então, sofreu apenas 15 gols em 7 jogos, uma média de 2 gols, né? Superior a 2 gols por jogo sofrido. Vai pegar talvez a equipe do melhor ataque? Equipe de melhor ataque. É, a equipe de melhor ataque. Por um gol à frente do Volta Redonda. Mais um jogo a menos. Tá se desenhando o caminho daí, né? Exatamente. Então, assim, esse aqui daria para você ir no over goals, né? Acima, né? Acima de quantidade interessante de gols, mas não precisa nem ir na partida. Pode ir direto no Flamengo, né? Eu imagino. Vou até dar uma olhada já aqui nas odds. Porque o Flamengo... 2,37? Oi? O individual do Flamengo tá 2,37, né? O individual do Flamengo acima de 2,5 dá Isso. 2,37. Para fazer 3 gols. O Flamengo sai com 3 gols. Na última rodada, né, o Flamengo enfrentou Volta Redonda aí no jogo atrasado e venceu por 3-1. Aconteceu essa odd, né? Foram 3 gols. Então, é uma odd possível. Ainda mais enfrentando um adversário mais fraco do que o Volta Redonda. Né? O Bem Volta mais Redonda que fraco. vem Volta fazendo Redonda, uma excelente inclusive. campanha no campeonato. Né? E, então, tem o artilheiro da competição, chegou a fazer gol no Flamengo, foi 3-1 o jogo. Então, acho Chegou a estar que vencendo o Flamengo, né? Por 1-0. por 1-0, saiu na frente. Só para dar um Volta Redonda exemplo, né? venceu o Vasco e venceu o Fluminense, né, na competição. E venceu Perdeu. esse Resende por 5-1. Exatamente. Então, é interessante prestar atenção aí, né, nessas nuances aí do Campeonato Carioca para poder ter ainda mais exemplos para saber o que apostar aqui nesse jogo. Vou só conferir uma coisinha aqui. Enquanto isso, eu vou Que anotando aqui. eu achei de verdade, eu achei essa odd do Flamengo alta. Porque 1,25, eu falei, nossa, tá se desenhando um caminho que tá bem alto. Aí eu lembrei, o Flamengo viaja, o Flamengo tem final, né? É Na verdade. terça-feira tem Recopa. Recopa, verdade. É pro Equador. Então talvez o Flamengo poupe alguém. Mas aquela coisa, acredito que mesmo os reservas do Flamengo consigam vencer a equipe do Resende. Acho que mesmo com reserva o Flamengo ainda é bem favorito. Mas tem só para alertar o pessoal de casa, né? Que o Flamengo pode ter alterações, pode ter. Não, com certeza, até porque são 3 dias depois, né? Não é tipo, Não é que nem o então, Fortaleza, né? que são 5 dias, né? O Flamengo já vai ter que viajar para jogar contra o Del Valle, né? No dia 21, às 9h30 da noite. Então vai ter que ir até o Equador, já considerando a questão de altitude, né? Que vai encarar lá. Então, e o Flamengo tem uma partida recente contra o Del Valle, lá no Equador, e não foi um bom resultado para o Flamengo, na própria Libertadores. Então, eu imagino que o Flamengo vai querer se preparar muito bem para esse jogo lá, ainda mais por ser mais uma final. Né? E o Flamengo que vem de decisões aí onde não saiu bem, tanto na Supercopa do Brasil, né? Quanto nas decisões do Mundial, né? Quando chegou lá na disputa da semifinal e foi eliminado, né? Uma eliminação precoce que muitos não imaginavam. Então, eu imagino que esse título da Recopa acaba ganhando um peso ainda maior, né? Por tudo que aconteceu já nesse É comecinho um de ano. alívio, né? Seria um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do Vitor Pereira, caso ele consiga sair vitorioso
na Recopa Sul-Americana, né? Em cima do Del Valle. Então acho que vai ser um jogo importante. E acredito que o Flamengo deve ir com algumas peças mexidas, se não com o time inteiro reserva contra o Resende, né? Então a gente precisa ter essa cautela também em relação à quantidade de gols aí, porque se for com o time mexido, se for com o time reserva, pode ser que a quantidade de gols aí dê uma diminuída. Isso dá uma mexida, né? Eu tava analisando aqui, o Flamengo vai ter uma tabela bem ingrata, né? Porque ele tem o Del Valle, aí Muitos volta jogos para fazer seguidos. clássico com o Botafogo. Aí pega Del Valle de novo pela volta, pega o Vasco no clássico e depois o Fluminense. Fluminense, Então, sim, exatamente. O Flamengo ficou com os 3 clássicos seguidos no final, assim, do campeonato, na reta final do Campeonato Carioca, e ainda tem a decisão da Recopa. Então, são 5 partidas seguidas, né? As 2 finais, mais os 3 clássicos, que são, assim, de muita importância para o Flamengo ali, né? Porque imagina só, você ganhou a Recopa, perfeito, tá ótimo. O Vitor Pereira vai ficar um pouco mais tranquilo, porque ele já está sendo pressionado pelos resultados recentes, né? Tanto contra o Palmeiras quanto contra o Al Hilal lá no Marrocos. Você imagina então se você perde a Recopa? O Botafogo você já enfrentou, independente do resultado, mas se você perder a Recopa Sul-Americana, você tem um Vasco e depois tem um Fluminense pela frente. Imagina a pressão que chega para enfrentar esses dois rivais, né? Esses e dois sem falar clássicos. que classificam só 4 no Carioca. O Flamengo hoje é líder, tem jogos a menos e é líder. Mas, não sei, tipo assim, é clássico, né? Aquele famoso, clássico é clássico e vice-versa, né? Que nem a gente vai falar isso todo o programa tiver o clássico. Não, concordo contigo, mas assim, não acho que o Flamengo tenha nenhum perigo de não se classificar. O É. Flamengo, para mim, já está classificado. Quem corre risco de não se classificar, no caso, seria o Vasco. Por ter clássicos, tem 2 clássicos pela frente, tem o Botafogo e tem o Flamengo. Ainda tem Boa Vista e Bangu. O Bangu, inclusive, que é candidato direto para brigar pela vaga. Então, o Vasco hoje está mais longe, por estar fora do G4, ter 2 clássicos em 4 rodadas, então o Vasco sim teria risco. O Flamengo acho que não, porque tem esse jogo contra o Resende, se vencer esse jogo principalmente já é tranquilo, ele já está praticamente classificado, porque a distância é muito grande. E o Flamengo ainda tem um jogo atrasado, então acho que Sim. não vai ter nenhum risco muito grande de classificação. Mas é sim muito por conta do trabalho do Vitor Pereira, que já vem sendo questionado as alterações. O Flamengo venceu o Volta Redonda, mas mesmo assim foi questionado por ter deixado o Everton Ribeiro no banco, por ter feito umas mudanças no time, de ter entrado com 3 volantes contra o Volta Redonda, né? Que não, na teoria não seria um adversário tão forte assim para ter necessidade de fortalecer tanto o sistema defensivo, e não deu certo, porque o Flamengo saiu perdendo. Então, e vira o jogo depois no segundo tempo, fazendo 3 gols, com a entrada do Everton Ribeiro no lugar do Vidal. Então, mas era esse o dia, era o dia de testar mesmo. Precisa testar alguma coisa? Era o dia, era o momento. Até porque conseguiria reverter o resultado com tranquilidade, como foi o que aconteceu. Mas é isso, eu acho que a gente falou aqui, mas a gente tem que começar a ver as odds também. Mas Eu fala aí. até abri aqui o primeiro tempo também, se você quiser também puxar na sua aí que tá Vou aberta puxar para aqui o conversar com o primeiro pessoal de tempo. casa. Uhum. Também tem odds boas no primeiro tempo. Acho que justamente por isso, a 1xBet, né, tá fazendo essa previsão e na minha visão, traz odds boas para o Flamengo, porque justamente isso, sabe que o time pode poupar, não sabe que não, né, sofreu gols contra o Volta Redonda. Essa odd mesmo de vitória no primeiro tempo é uma odd que me agrada bastante. Eu gosto muito de apostar no primeiro tempo, né? Essa 1,68 para a vitória do Flamengo, acho que é bem bacana, até porque o Resende é a segunda pior equipe do campeonato. Acho que até mesmo as reservas do Flamengo têm totais condições de vencer. E nessa mesma linha, né, paga para um gol do Flamengo no primeiro tempo, 1,48, que também, na minha visão, é um bom valor. O Flamengo irá marcar nesse primeiro tempo. Acho que tem uma grande chance, sim, de marcar. Eu imagino que sim também. Eu imagino que o jogo não vai ser aquele jogo muito difícil para o Flamengo, até porque o Resende vem apresentando um futebol muito abaixo do que o próprio Resende apresentou em outras competições passadas, né, no Carioca. Então eu acho que o Flamengo tem totais condições de sair vencendo já no primeiro tempo e tranquilamente chegar a um bom resultado e garantir essa vitória aí para cima do Resende. Bom, é isso. Como foi eu o último a escolher,
primeiro, né? No caso, é a sua vez. Você escolhe o primeiro. Eu vou por aqui À mesmo, né? vontade. Primeiro tempo de novo. Acho que eu vou de Ok. vitória no Flamengo no primeiro tempo. Por mais que eu acho que também tem interessante a odd de até mesmo 2 gols do Flamengo no primeiro tempo, tá pagando 3,2. Acho que é uma odd bem interessante. Mas eu vou de vitória, acho que é mais seguro. Acho que o Flamengo tem sim totais condições de fazer pelo menos 1-0 no Resende. É fora de casa, pode ser os reservas, mas eu acho que sim, vence o Resende no primeiro tempo. Perfeito. Indo nessa linha que você falou, né, e sabendo que o Flamengo, né, pode estar mexido, não que eu acredite que o Rezende vai fazer algum gol, acredito muito mais que é pelo próprio Flamengo, mas eu não vou ser tão confiante em colocar 2 gols do Flamengo diretamente no primeiro tempo, mas vou colocar essa odd de acima de 1,5 no primeiro tempo. Eu acredito que pode sair 2 gols. 2,54. Isso, 2,54. 2 gols no primeiro tempo. Então, sair mais de 1,5 gols no primeiro tempo, para mim é uma odd possível. Então eu vou nela aqui. E para poder também ter uma oddzinha maior que a sua nesse primeiro bloco, né? Porque senão fica difícil. Senão Fica só difícil, daí né? Só vai ficar você? feio. Porque eu Fica vou feio, vai ficar acertar as feio. minhas odds e todas maiores, né? Então,